Bom dia para você que eu não cumprimentei, bom dia para você que está nos assistindo online hoje um pouquinho mais cedo. Nossa celebração hoje é menor, porque nós temos prestação de contas financeiras da comunidade. Então, hoje a palavra é um pouquinho menor. Para alegria de uns e tristeza de outros. Vamos lá, nós estamos falando sobre relações interpessoais, é a série que nós começamos na semana passada, e na semana passada a mensagem deu um nó, um pouquinho aí em algumas pessoas. Nós falamos sobre humildade, né, e invertemos um pouco o paradigma da humildade. E hoje a gente vai dar sequência nesse ensino de Jesus sobre os relacionamentos, dentro de uma comunidade cristã, como é que os discípulos se relacionam. E alguns desses princípios vão para fora também dos relacionamentos, como que eles se relacionam com outras pessoas. Na semana passada, a gente conversou sobre o tema quem é quem. Nós falamos um pouco sobre identidade, sobre quem é você, para você se entender. E se entender como discípulo de Jesus. E a gente percebeu que essa noção de valor, de qual é o valor que eu tenho, ela foi uma discussão que percorreu o caminho dos discípulos. Várias vezes eles discutiram sobre quem era o maior e quem era o menor. E isso era uma coisa que afetava, porque eles estavam na cabeça que Jesus viria restabelecer o reino, o Estado, a nação de Israel. E não entendiam que o reino de Jesus, o reino de Deus, habitava dentro das pessoas, era um Estado que envolvia a consciência. Era um reino subversivo, que mudava as culturas de dentro para fora. E eles não tinham ainda essa noção. E aí, por isso que eles ainda sentiam, quem vai sentar à tua direita e à tua esquerda, me deixa sentar do teu lado, na posição de preponderância, posição de quem domina. Isso estava no coração deles. Jesus teve que mostrar para eles que a vida não é assim, não funciona desse jeito. E na semana passada, a gente percebeu que o nosso objetivo principal é imitar a Cristo, ele foi humilde e nós precisamos nos preocupar, não precisamos nos preocupar em sermos taxados como capacho, porque ele nos defende. Então, dentro da comunidade cristã, que são regidos pelos mesmos princípios, eu posso buscar a humildade, eu posso buscar o serviço, porque Jesus disse, ai daquele que se aproveitar daquele que está sendo humilde. Então, dentro da comunidade cristã não deve haver gente que se aproveita da humildade alheia. Hoje a gente vai dar sequência a esse ensino sobre esses discípulos chamados pequeninos. E o texto que a gente vai usar, o tema que a gente vai abordar hoje é qual o valor de quem? Semana passada foi quem é quem? No sentido de você entender o seu lugar, entender quem é você e entender o seu valor. Hoje a gente vai aprofundar onde Jesus diz qual é o valor de quem? Qual é o teu valor? Qual é o valor que Jesus dá para você? E o texto, a gente pega a sequência da semana passada, Mateus capítulo 18, de 10 a 14, que diz assim: cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles no céu estão sempre vendo a face do Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhe que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, que as suas palavras sejam confundidas aqui com as minhas palavras e que possamos entender a tua voz. Dá-nos mais do que já nos tem dado nessa manhã. Dá-nos um entendimento e transforma nosso coração. Amém. Esse texto é um texto que chama muito a nossa atenção. Esse discurso de Jesus, afinal, é um discurso que chama muito a nossa atenção. Por quê? Porque ele muda algumas coisas. A gente lê na primeira vez, a gente entende ele de uma forma, mas quando você olha ele mais a fundo, ele distorce um pouquinho daquilo que a gente entendia. Então vamos lá. Vamos pegar uma parte desse texto para a gente conversar um pouco. No começo do texto ele diz: cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles no céu
estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. Ora, a palavra importante aqui a gente pensar é cuidado para não desprezarem. E por que ele coloca essa palavra? Porque a palavra desprezar, ela tem origem no subestimar. Desprezar alguém é subestimar alguém. Trocando em miúdos, ela pressupõe a ideia de que quem age dessa maneira mantém um espírito orgulhoso, mantém um espírito altivo. Se eu tenho a capacidade de subestimar alguém, ou seja, colocar alguém abaixo de mim, lidar com alguém como sendo menor do que eu sou, menos importante do que eu, logo eu me coloco numa posição superior a essa pessoa. E isso vai bater de frente com o ensino que Jesus deu, que ele está dando logo acima. Lembra do texto que ele falou na semana passada? Que ele falou sobre humildade? Jesus está ensinando aqui que quem despreza alguém está em confronto com as regras do reino. Porque se eu não for humilde, de maneira nenhuma eu entrarei no reino. Então, se eu tenho a capacidade de desprezar pessoas, eu não estou sendo humilde. Então, por inferência, se eu desprezo, eu não entro no reino. Deu para perceber a lógica? Se o desprezo é quase o contrário de ser humilde, então, se eu não for humilde, eu não entro. Então, se eu desprezar alguém, se eu for humilde, eu entro. Se eu desprezar alguém, eu não entro. Então, aqueles que desprezam demonstram inconformidade com o estipulado por Jesus para entrar e participar no reino dos céus. Mateus 18:3, ele fala: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Se você não se converter e se tornar como criança, aí se você não pegou essa parte online, está tanto imagem e áudio no Face, só em áudio nos nossos podcasts, você vai poder dar uma olhadinha sobre o que Jesus está falando. Então ele está continuando o ensino que ele ensinou, você tem que ser humilde. Aí logo depois ele fala assim, não despreze. Lembra, isso é um arcabouço da comunidade cristã. Percebe? Ele está dizendo como a gente deve se relacionar dentro da comunidade cristã. E dentro da comunidade cristã não pode haver gente que despreza o outro. Por mais que a pessoa não tenha as suas competências, por mais que a pessoa não seja tão boa quanto você, eu não posso desprezá-la. Eu não devo desprezá-la. Por quê? Porque ela é ruim? Ou porque eu tenho que exaltar mais qualidades? Não, Jesus preza pela excelência, eu não tenho que exaltar mais qualidades. O que eu tenho é que aprender a ser humilde. E não tratar a pessoa pelo que ela faz. Porque o que ela faz não é o que ela é. Essa semana aconteceu uma tragédia no clube mais querido do Brasil, lá no Rio de Janeiro, Flamengo. Uma tragédia muito grande, foi muito triste. 10 meninos morreram queimados, provavelmente asfixiados, mas depois foi em decorrência de um incêndio no centro de treinamento do Flamengo, que é o melhor centro de treinamento da América Latina, só que a instalação em que eles estavam, que era dos profissionais anteriormente, era a instalação que em 72 horas ia ser desativada para eles passarem para o hotel 5 estrelas que eles tinham acabado. Os profissionais iam para o hotel mais novo e eles iam para o hotel que antes era dos profissionais. Isso doeu muito o coração, mas uma das coisas que eu mais vi sendo falado sobre esses meninos foi a frase: sonhos foram interrompidos. Sonhos foram interrompidos. Mas espera aí, vidas não foram perdidas? Mas por que bateram nessa tecla que sonhos foram interrompidos? Porque esses meninos estavam lá para se tornarem jogadores de futebol. Ou seja, até na morte dos meninos, o que eles fazem é mais importante do que eles são. Quando a gente atesta sonhos foram interrompidos em detrimento de que vidas foram perdidas, consegue perceber isso ou não? Ou não faz sentido para você? Focou-se muito que a carreira acabou, os meninos não vão poder se tornar grandes jogadores de futebol. O que eles fazem não são o que eles são meninos, são vidas amados por Jesus, são seres humanos que perderam. Mas uma das frases mais faladas foi que sonhos foram interrompidos.
Cada vez mais você vai perceber na sutileza que o que você faz tem sido mais importante do que você é. O que você parece tem sido mais importante do que você é. E nós precisamos lutar contra isso, porque na nossa vida, nas nossas amizades, o que importa de verdade deve ser quem eu sou. Não o que fulano parece ser, o que meus amigos e minhas amigas parecem ser. O que é importante é o que eu sou. Então, roupa de marca, mochila de marca, estojo de marca, ir em restaurante caro, e tirar fotinha, fazer check-in só para mostrar que você está lá, isso faz parte da vida. Mas por que fazer isso? É para compor quem você é? Se é para compor quem você é, você está meio esquizofrênico, socialmente falando. Se é apenas uma diversão e você está de boa, tudo bem. Percebe a diferença? E aí, Jesus continua dizendo o seguinte: o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Não perca o fio da meada. Você tem duas formas de interpretar esse texto. O Filho do Homem veio para salvar o que havia se perdido. A primeira forma, você pode achar que sim, os perdidos. Quem são esses perdidos que Jesus veio salvar? São aquelas pessoas que causaram mágoas e desprezaram os pequeninos, porque no texto anterior ele fala assim: é inevitável que os tropeços aconteçam, mas ai daquele por quem o tropeço vem. É melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no meio do mar. Jesus está falando, é melhor se matar do que você ser pedra de tropeço para alguém. Obviamente, essas pessoas se perderam. Mas você tem uma outra forma de interpretar esse texto. Você pode entender que os perdidos são os pequeninos que se perderam por serem machucados, por se tornarem humildes. Porque o foco do texto anterior, Jesus está dizendo que a gente deve se tornar humilde como uma criança. Porque senão a gente não entra no reino. Ai daqueles que fazem um desses pequeninos tropeçarem. Pequeninos ali, como eu expliquei, é uma forma metafórica do rabino se referir ao seu discípulo. Então não é mais a criança, o pequenino ali é o discípulo que se faz inocente. Então aquele que obedece a Jesus se torna um pequenino, se torna um discípulo humilde. Ele está tentando obedecer a Jesus. E aí o que acontece? Quando ele sofre o desprezo, quando ele sofre alguma coisa dentro da comunidade, ele se machuca e pode ir embora. Porque ele apostou, ele quis viver a palavra. E a comunidade não soube tratar bem, não soube cuidar daquele membro da família. Então você tem essas duas formas de interpretar. Eu vou por essa segunda forma. E a gente vai seguir daí. Os perdidos aqui são aqueles cristãos que se fizeram simples e foram desprezados ou usados por outros cristãos e decepcionaram-se com a comunidade. Se machucaram. Quando a gente percebe indo por esse caminho, nós precisamos voltar a mente e o coração para nós, para percebermos quem somos nós. Qual é a visão que a gente tem da gente mesmo? Quando a gente se entrega a Deus, e perceba isso, que isso é muito importante, e aí você precisa contrastar isso com a sua história. Quando a gente se entrega a Deus, nós nos tornamos uma referência em meio ao caos em que vivemos. As pessoas começam a buscar a gente. As pessoas começam a olhar para nós como referência, as pessoas começam a nos ver como pessoas diferentes. E nós automaticamente nos tornamos esse tipo de referência. Só que ao invés da gente se tornar um apoio, um propagador de boas notícias, nós nos tornamos pulverizadores de tragédias. Nós nos tornamos o contrário de um solo firme, de um apoio. Nós, como cristãos, nós deixamos ser influenciados e nos tornamos profetas do caos. A gente vê uma confusão entre pessoas, a gente pensa primeiro na justiça, depois na graça, no amor e no perdão. A gente pensa primeiro no revide.
A gente pensa primeiro, quem é ele, quem é ela para fazer um negócio desse? Ao invés de ter a visão de que essa pessoa é amada por Jesus e que Deus está trabalhando na vida dessas pessoas e que um conflito pode ser usado para o crescimento individual ou coletivo. Como é que você acha que a igreja de Brumadinho, a igreja presbiteriana de Brumadinho, ela está se virando com o caos que aconteceu lá? É notório e é fato que durante uma tragédia você vê a união de pessoas. Mentira ou verdade? É fato. Agora, quando acontecem problemas no meio da nossa comunidade, ao invés de a gente ficar polarizando, disputando, a gente deveria se unir em torno daquilo que é necessário, daquilo que é importante. Se tornar apoio das pessoas. Há muitos profetas do caos e poucos que apaziguam e tragam esperança em meio às tragédias da vida. Nós temos muita gente que joga gasolina no incêndio, cara. Você é um desses? O bicho está pegando fogo, o casamento está a ponto de quebrar, os irmãos estão brigando, o bicho está pegando. Você fala, isso mesmo, dá nele. Se fosse isso, eu dava na cara dela. Que isso, cara? Que isso? Como é que tem sido você? Nesse cenário, muitas pessoas estão extremamente preocupadas em virtualizar suas experiências. Você ajuda com a mão e com a outra mão você está com o celular tirando selfie. É muito disso. E a gente tem que perceber quem somos nós no meio, nesse meio que nós estamos vivendo. Nós precisamos ser e pensar sempre em ser instrumento de pacificação, de restauração, de esperança e de cura em meio ao caos. E não o contrário. Então nós precisamos repensar a visão que nós temos de nós mesmos. E agora precisamos repensar a visão que nós temos do outro. Precisamos recuperar ou adquirir a visão que Jesus tem das pessoas. Nós precisamos pedir que Ele imprima isso no nosso coração. Que a gente olhe para as pessoas como Jesus a enxerga. Eu tenho feito essa experiência nos últimos anos e eu tenho me surpreendido com pessoas que eu tenho a tendência a detestar. Caso recente, estava vindo eu para a igreja, nessa bela manhã, dirigindo o meu carrinho, aleluia, com a minha esposa ao lado, no caminho de Campinas para Valinho. Quando eu me deparei, no caminho que a gente pega de Campinas para Valinhos, tem um lugar que tem uma faixa de pedestre, tem um semáforo onde você aperta o botão para você atravessar. E eu estou uma subidona reta, estou vindo embora. Estou vindo tranquilo. Sem pé pesado, de boa. Estou vindo, mas estou andando, os sinais estão abertos, estou andando. De repente, quando eu chego nessa faixa, quando eu estou chegando perto dessa faixa, eu estou vendo uma mulher atravessando a rua. A outra pista. Ela está vindo. E ela passou no canteiro central, eu vi que ela não desacelerou. E ela entrou na frente do meu carro. Entrou na frente do meu carro com tudo. Eu pisei no freio com tudo, as mochilas, tudo, bagunçou tudo dentro do carro. Eu olhei para a de Itacuja, ela olhou para mim assim, e teve a dignidade de fazer assim. E atravessou a rua e foi embora. Eu não sei se ela estava chapada, se ela era normal, se não é, eu não sei. Mas me deu uma raiva. Uma vontade absurda de sair do carro e dar na cara dela. Mas, logo depois que ela passou e eu continuei com o carro, eu pensei assim, cara, Jesus ama essa mulher, velho. Como pode? Jesus ama essa mulher. Eu fico extasiado quando eu vejo pessoas que eu tenho a tendência muito forte a odiar. Quando eu penso, eu falo, Jesus ama. Jesus ama. Então, se Jesus ama e o meu objetivo é me tornar mais parecido com Jesus, eu também devo buscar ter esse amor que Ele tem.
Então a minha visão sobre a outra pessoa precisa mudar. Precisa ser diferente. E aí a gente tem duas coisas muito importantes que acontecem que a gente precisa perceber. Hoje em dia, há muitos machucados com a igreja. Muitas pessoas que foram machucadas com a igreja. Há pessoas que esperavam um tipo de comportamentos e decepcionaram, esqueceram que a igreja é feita de pecadores. Ela tinha expectativa que não, na igreja eu vou ser tratado bem, na igreja eles vão me tratar bem, na igreja não vai ter isso, na igreja não vai ter fofoca. Daí eu escutei. Na igreja não vai ter bater no braço um do outro. Na igreja não tem isso. Mas tem, porque nós somos pecadores. E aí, a mãe da frustração é a expectativa. Você espera de um jeito e esquece que aqui estão as piores pessoas, não estão lá fora. Aqui estão as piores. Por que nós somos as piores pessoas? Porque nós sabemos que somos pecadores e ainda cometemos pecado. Lá, eles podem ter a inocência, podem alegar que eles não conhecem, mas nós conhecemos o que é errado, conhecemos o que é certo, estamos a cada dia mais próximos de Jesus e continuamos errando. Então nós temos que ter essa noção. Há muitas pessoas que se machucaram com a comunidade. Há pessoas que se colocam, há pessoas que colocam uma alta expectativa sobre a igreja e por olhar a igreja por essa lente, quando não há correspondência dessa expectativa que foi criada, a frustração é proporcional. Quanto mais você espera da igreja, maior é a frustração que ela te causa. Quanto mais você espera dessas pessoas, maior é a frustração que ela te causa. E por que causa? Porque nós somos humanos. Há pessoas que confundem feridas causadas pela vida ou pela igreja com a pessoa de Deus. Separa isso, querido. Quem te feriu não foi Deus. Quem te feriu foram as pessoas. Pessoas que Jesus te chamou para amar, te chamou para perdoar, mas não foi Deus que te feriu, não foi Deus que te magoou, não foi Deus que fez parte desse negócio. Na visão de Jesus, a comunidade, presta bem atenção nisso e compara a sua visão sobre isso. Na visão de Jesus, a comunidade é um lugar para os desencaixados se encontrarem com outros desencaixados. E esses se encaixarem nele. A comunidade é um maltrapilho, um mendigo, que achou lugar onde tem comida e volta para a rua para chamar outros mendigos, outros maltrapilhos, para apontar onde tem comida. É isso que nós somos. Só que qual é o problema? O problema é que nós temos visto um bando de maltrapilhos, como nós, que acharam lugar que tem comida, acharam lugar que tem água para tomar banho, acharam roupa limpa, e quando voltam para a rua, voltam soberbo, voltam se achando os caras. Como é que é você nessa história toda? Que tipo de maltrapilho é você, que tem consciência de que você é maltrapilho e só achou a fonte e está indo buscar outros maltrapilhos para vir também se banquetear? Ou você aproveitou o banquete, tomou banho, trocou de roupa, apareceu bonitinho e agora você tira onda com todos os outros maltrapilhos porque você não faz parte mais dessa laia? Você precisa voltar e ter uma visão melhor de si e uma visão melhor do outro. Precisamos observar a que Jesus dá valor e regular nossa escala de valor pela dele. Seguindo o texto, ele fala, o que acham vocês? Aí é legal, porque o que ele fala? Ele chama você para reflexão. Ele fala assim, o que você está achando disso? Vamos refletir? E ele dá essa analogia, se um cara tem uma ovelha, perde, ele não vai deixar todas as outras para ir buscar? E se buscar, não vai ficar mais feliz com aquele achou do que com as outras que estão lá que ele não perdeu? O autor usa uma analogia para tentar expressar e nos fazer conhecer o comportamento de Deus e o seu desejo para a comunidade. O que ele espera que essa comunidade? Deus espera dessa comunidade reconciliação entre as pessoas. Reconciliação. E o pior, não é assim, tem aqueles fights, aquelas brigas que você se afasta de geral das pessoas, né?
não está mais no mesmo ambiente, mas tem aquelas fights, aquelas brigas veladas. Você está bravo da vida, está puto da vida com aquela pessoa, mas você veste uma cara, não, meu irmão, tudo bem, mas não tenho te visto, não, é compromisso, você não suporta mais ver aquela pessoa. Tem que haver reconciliação nesse lugar. Não pode ser, uma pessoa te ofendeu, você não pode ficar velado, falando, me ofendeu, não vou nem falar nada para não criar causa. Aí você causa bolor no teu coração. Não, se alguém te ofendeu, você tem que colocar na mesa, vamos conversar, vamos tratar disso, porque isso é comunidade. A vivência numa comunidade é ser assim. Deus deseja a reconciliação dessas pessoas, deseja que voltemos a ser comunidade, porque é isso que Jesus está apontando. Você precisa perceber que parte do seu papel é ser agregador, para cuidar dos relacionamentos internos. Você tem sido um agregador? Tem sido uma pessoa que concilia as pessoas, que chama para ir na tua casa, que mobiliza as pessoas, que está sempre mantendo o relacionamento? Isso é parte da nossa vida. Nós também não podemos esquecer que parte do nosso papel é ser mantenedor. Para quê? Para zelar pelos relacionamentos internos. Nós temos que zelar para que sempre haja relacionamento, colocar pessoas em contato umas com as outras. Nós temos que ser mantenedor dos relacionamentos. E o outro papel que a gente tem na comunidade é ser reconciliador. Se você vê alguma coisa quebrada, algum relacionamento quebrado, você tem o dever de ser reconciliador. De colocar essas pessoas para conversar de novo. Dois bicudos não se beijam, então corta o bico dos dois. Mas tem que haver relacionamento. Rodrigo, por que você quer uma comunidade feliz? Não, é porque Jesus está dizendo, cara pálida. Não é porque eu quero uma comunidade que não tenha conflito. Adoraria. Mas não é esse o objetivo. Jesus falou, é inevitável que essas coisas aconteçam, que os tropeços aconteçam. É inevitável que pessoas saiam da nossa igreja por culpa nossa. É inevitável que a gente, às vezes, seja o causador do tropeço de alguém. Você já se sentiu o causador do erro de alguém, do tropeço de alguém? É inevitável, mas a gente tem que ir atrás dessas pessoas. A gente tem que buscar ser comunidade. Essa é a maneira de fazer Deus contente, porque o texto diz, ele não fica contente? Da mesma forma, é Deus. Da mesma forma, o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum dos pequeninos se perca. Jesus não quer que ninguém se perca. Então, o objetivo dele é fazer a gente viver em comunidade. A vida em comunidade não é fácil. Aí você pode me perguntar, de que maneira, Rodrigo? Quais são as ferramentas? De que maneira nós vamos fazer isso? Ser reconciliador, agregador, mantenedor. Como é que eu vou fazer isso? De que maneira? Na próxima semana a gente vai ver isso. Jesus dá as ferramentas. Ele mostra quais são as ferramentas que eu e você devemos usar para que a nossa comunidade se torne mais parecida com o que Jesus imaginou. Ok?